Bom dia, meus amigos. Vamos lá, sem mais delongas, para o capítulo 4 da apostila. Capítulo 4 que fala de dois processos históricos aí importantes para a humanidade. Industrialização e urbanização. Vamos lá, então, para o início do capítulo. Legal a gente saber, antes do que é a industrialização e do que é a urbanização, pensar que eles fazem parte do desenvolvimento do modelo capitalista, né? E que o capitalismo ele tem três fases na história. A primeira fase, o capitalismo comercial ou o capitalismo mercantil, também ou mercantilismo, acontece entre os séculos XV e XVII. Recebe o nome ali de colonialismo. Por quê? Porque foi quando os países europeus saem com as grandes navegações em busca de recursos nos continentes inexplorados, certo? Esse período aí permitiu que essas metrópoles acumulassem recursos, né, acumulassem riqueza para depois se desenvolver ao longo do tempo. Então, entre o século XV e XVII, as metrópoles europeias saem nas grandes navegações em busca de conquistar, de explorar as colônias, tá certo? Capitalismo industrial, ele vai lá do século XVIII até o século XIX. Nesse período, pessoal, é que acontecem as revoluções industriais, né? Três países puxam as revoluções industriais. O primeiro deles, o Reino Unido, que é o primeiro que acontece a Revolução Industrial. Segundo, os Estados Unidos, né? Quando ele ganha aí a sua independência em relação ao Reino Unido. E o terceiro, a França, depois da Revolução Francesa, quando a burguesia derruba a monarquia e assume aí como grande classe dominante. Por que eu falei da burguesia? Porque é ela que puxa a Revolução Industrial. Na Inglaterra, ela tem um acordo com a monarquia inglesa. Nos Estados Unidos, ela ajuda, né, os puritanos a mandarem ou a expulsarem os ingleses daquele território. Né? Claro que parte dessa galera era da burguesia inglesa, certo? E na França, eles derrubam a monarquia. Literalmente, eles matam a monarquia guilhotinada, certo? E aí assumem a importância de classe mais forte na sociedade. Por quê? Eles eram os comerciantes lá antigamente, tinham grana, certo? E agora são donos dos meios de produção, são donos das fábricas. O capitalismo financeiro, pessoal, ele acontece entre o século XX e XXI, né? Chamado de neocolonialismo. Por quê? Esses países ricos e industrializados agora começam a emprestar dinheiro e a vender tecnologia para os países pobres. Então eles criam uma dependência tecnológica e financeira dos países pobres para com eles, certo? Claro que esses países que agora estão se industrializando estão passando pelo processo que a gente chama de industrialização tardia, mais demoradinha aí para acontecer, tá certo? Vou beber uma água aqui. Vamos lá. Falando agora da Revolução Industrial. Duas primeiras fases da Revolução Industrial, pessoal. Uma no século XVIII, quando começou lá o capitalismo industrial, e uma no século XIX, já nessa segunda parte aí da Revolução Industrial, tá certo? Importante da gente lembrar, nas duas primeiras, você tem 4 pontos importantes, que são o minério utilizado, o combustível utilizado, o transporte utilizado e a forma de produção de energia, ou de força para mover as máquinas. Na primeira Revolução Industrial, o minério mais utilizado foi o ferro. O combustível era através do processamento e da queima do carvão mineral. O meio de transporte era o trem. E a forma de produzir energia era o vapor d'água, certo? Como eu disse para vocês, a primeira Revolução Industrial, a primeira fase, aconteceu no Reino Unido. A segunda fase foi lá no século XIX. O Reino Unido já tinha aí 100 anos de história de Revolução Industrial, e aí outros 2 países acompanham esse processo. Estados Unidos e França, tá ok? O ferro, ele é substituído pelo aço, que nada mais é do que uma liga de ferro com carvão, né? Ele é mais resistente, certo? O petróleo toma o espaço aí, uma grande parte do que era utilizado o carvão mineral, então agora é utilizado o petróleo. O automóvel surge como meio de transporte individual. O trem era coletivo, o automóvel surge aí
como meio de transporte individual. E a eletricidade, a energia elétrica, começa a ser utilizada em grande escala no lugar do vapor de água, tá certo? Vamos aí para as duas últimas fases da Revolução Industrial. A terceira fase, ela acontece no século XX, aí por volta de 1950. E a quarta fase a partir dos anos 2000. Diferentemente da primeira e da segunda fase, a fase 3 e a fase 4 são fases de tecnologia, né? Fase onde você vê grandes saltos tecnológicos. Na terceira fase, salto tecnológico, né, da comunicação e da informação, você tem aí o telefone, depois celulares, internet, televisão, né? Então tem esse salto na comunicação e na informação. E na quarta fase, a coisa mais de se tornar automático, de se tornar mais independente a produção da presença do homem. Então você tem automação, robotização e integração da produção, tá certo? Vamos lá. Modelos industriais, ou seja, como a indústria, ela ao longo do tempo vai se modernizando, vai se organizando em formas de produção. Tem 4 aí mais conhecidos historicamente: Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo. Vou explicar para vocês como é cada um deles mais ou menos. O Taylorismo foi elaborado aí no início do século XX, lá por volta de 1910, tá? Por um cara chamado Frederick Taylor. O que ele propunha? Que a fábrica, que a indústria, ela tinha que ser organizada, que as pessoas tinham que ser treinadas, e tinha que ter qualidade de produção. Então tudo que faltava para ser pensado, esse cara botou no papel, fez uma teoria sobre isso, certo? Então o trabalho dentro da fábrica ele tinha que ser racional, tinha que ser dividido, supervisionado e todo mundo tinha que receber treinamento, certo? Para quê? Para que o produto chegasse com qualidade lá no final. E quem fosse melhor de todo mundo nesse grupo recebia recompensa, né? Se você fosse ali o funcionário do mês, você recebia uma recompensa. O Fordismo, ele veio um pouco depois, né? E foi ganhando espaço até mais ou menos os anos 70. Foi elaborado pelo Henry Ford, que é o fundador da Ford, aí, aquela produtora de carros. O que ele idealizava? Que a produção tinha que ser em massa, tinha que ter estoque, né? Produzir em grande quantidade. Que você tinha que ter linha de produção, todo mundo enfileiradinho, um fazendo uma coisa depois do outro. Investimento em tecnologia. E ele pregava que, como você tem grandes estoques, você tem que produzir estímulo ao consumo. De 2 formas. 3 formas, na verdade. Criar produtos com obsolescência programada, ou seja, que vão ter menor qualidade, portanto vão estragar ao longo do tempo, né? Ter jornadas menores para o pessoal poder sair do seu trabalho e ter tempo de consumir, e maiores salários para poder consumir mais, certo? Então ele deu um jeito aí de investir em tecnologia, mas ao mesmo tempo deixar os produtos com uma qualidade menor para você ter como substituir esses produtos com menos tempo, jornadas menores para o trabalhador poder consumir no seu tempo livre e maiores salários para aumentar o poder de consumo do trabalhador, tá bom? Vamos lá para ver aí, ó, como é que seria, né, em poucas imagens, o modelo taylorista, organizadinho ali, todo mundo sentado no seu setor, e o modelo fordista com estoques, né, aí, ó, os primeiros automóveis do Ford estocados em algum galpão, algum pátio de uma fábrica aí. Vamos lá, os outros 2 modelos. Toyotismo e Volvismo. Já não são modelos americanos, tá? O Taylor e o Ford são americanos e o Toyotismo e o Volvismo, o modelo da Toyota é japonês e o modelo do Volvismo foi elaborado por um indiano, mas é da Volvo, que é uma fábrica sueca, tá bom? O Toyotismo, ele já não pensa mais no estoque, né? Ele quer enxugar o estoque. Quanto menos estoque, menor, ou melhor. Por quê? Porque, primeiro, ele foi elaborado no Japão. O Japão não tinha tanta matéria-prima, então não tinha como ficar esbanjando. Então tem que fazer por encomenda. Pediram, a gente faz ali e entrega. Sem estoque, que é o conhecido just in time. Tá bom? A produção, ela tem mais versatilidade, ou seja, você tem mais opção de produto.
já que você pode escolher, você pode dizer, olha, eu quero amarelo, azul, com banco de couro, com banco de plástico, enfim, você pode escolher as especificidades do produto. Como tem menor estoque, você não tem desperdício, portanto você aumenta o lucro. E para ter justamente essa rapidez na produção por encomenda, você tem que investir em tecnologia, investir em maquinário, o que necessariamente tira emprego. Né? Se você coloca mais máquina, você precisa de menos gente. Precisando de menos gente, é um sistema que vai alavancar aí o desemprego, né? A perca de mão de obra no setor industrial, tá bom? Então, por um lado, é bom porque evita o desperdício de matéria-prima, né? De material, porque não tem estoque, mas, por outro, é um sistema que vai gerar desemprego, gerar substituição de mão de obra por máquina na produção industrial. O quarto modelo, pessoal, é o modelo chamado Volvismo, elaborado aí pela indústria da Volvo, que é uma fábrica de carros, tá bom? Foi idealizado por um indiano, tá? O Chavanco. É um modelo mais atual aí, que por volta dos anos 60, tá bom? Qual que é a ideia do Volvismo? É ter uma boa relação com o trabalhador, né? Com o sindicato, com o trabalhador, chamar esse trabalhador para fazer parte do processo criativo do produto, né? Ouvir a opinião do trabalhador, fazer com que ele sinta parte do processo produtivo, certo? Qualificar esse trabalhador, ter um espaço para esse trabalhador se sentir bem dentro da indústria, né? Aqueles espaços de recreação, tá bom? Por quê? Porque eles acreditam que isso faz parte de um modelo mais moderno, né? Onde você faz com que o trabalhador se sinta parte daquilo e não sinta-se explorado por aquilo, tá bom? Então é um modelo mais humano aí de entender o espaço da fábrica. Enquanto os outros três pensavam mais no lucro, né, em evitar o desperdício ou aumentar a produção, o Volvismo ele vai trazer essa questão mais humana aí do trabalhador para o modo de produção, tá certo? Vamos lá. Ih, deu aviso de bateria aqui, não tem problema. Colocando aí para vocês em fotos. O toyotismo, né, mais automatizado, tal, mais evoluidão, e o volvismo, que é aquele que dialoga, que conversa com os seus trabalhadores. Vamos lá, ó. Tipos de indústria, né? A gente consegue classificar elas aí em várias categorias. Primeiro, né, indústria pesada e indústria leve. Indústria pesada, pessoal, é aquela que consome mais energia, né? Que o seu processo produtivo vai exigir muita quantidade de energia. E a indústria leve é aquela que consome pouca energia no seu processo produtivo, certo? Tipos de indústria pesada. A gente chama de indústria de base ou indústria de bens de produção. São três aí que podem ser divididas. Indústria extrativa, né? Indústria de bens de capital e indústria de bens intermediários. Indústria extrativa é aquela que retira matéria-prima da natureza, né? Pode ser madeira, minérios ou combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, etc. Indústria de bens de capital é aquela que pega essa matéria-prima e processa minimamente ela, transforma ela em barra de ferro, em viga de aço ou em chapa de madeira, né? Ela vai processar aquela matéria-prima que vem da indústria extrativa em produto para ser utilizado para outros fins. E a indústria de bens intermediários, ela transforma esse material processado ou em ferramentas, ou em peças, ou em máquinas, né? Ou algum tipo de equipamento que vai ser utilizada por todas as outras indústrias, tá bom? E a indústria leve, aí, como eu já falei para vocês, que é aquela que usa menos energia, ela pode ser classificada também em vários outros segmentos, né? Indústria leve, que é aquela dos bens de consumo. São aí 4 divisões. Indústria de bens perecíveis ou não duráveis, alimentos, bebidas, né? Cosméticos, que são esmalte, etc. E farmacêuticos, remédio, né? Que tem um prazo de validade um pouquinho mais curto, né? Semiduráveis, pessoal, seria aí a parte das roupas e acessórios, né? Mochila, bolsa, tênis, camiseta, jeans, etc. Tá? E bens duráveis, são os não perecíveis, que têm uma duração bem mais longa, né? Automóveis, móveis e eletrodomésticos.
Tem uma quarta classificação aí, que é a indústria de ponta, pessoal. Indústria de ponta, que são de alta tecnologia. Computadores, celulares, aviões, navios, satélites e robôs. Tá bom? Essa é a indústria de ponta. Vamos lá. Tá aí para vocês uma imagem, né? Ó. Indústria extrativa, indústria de bens de capital, indústria de bens intermediários, duráveis, semiduráveis, não duráveis e de ponta. Tem aí 6 ilustrações para os 6 tipos de indústria que a gente viu. Tá certinho? Vamos lá para o próximo slide. Industrialização brasileira. Aí, senta que lá vem história. Deixa eu até tomar um gole d'água aqui. Pessoal, então, falando da industrialização brasileira antes dela acontecer, como é que era isso aí? Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente foi colônia. Ou seja, a gente, lá naquele processo do capitalismo, da industrialização, a gente foi colônia, foi explorado durante muitos anos e passou pela industrialização tardia, demorou para chegar aqui a industrialização, tá bom? Então, entre os séculos 16 e 18, a gente passava pelo mercantilismo. A gente era colônia, entregava, não nem vendia, entregava os nossos recursos para a metrópole portuguesa, tá bom? Só que no século XIX tem um cara muito pica das galáxias, que é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um cara visionário para a época, né? Porque ele foi um dos responsáveis brasileiros, né? Cidadão brasileiro, por grandes investimentos e grandes transformações na infraestrutura brasileira, né, de energia, de portos e tudo mais, e também na questão dos transportes. Ele tinha uma visão muito à frente do seu tempo e ele tinha a noção de que no Brasil precisava se investir em alguns setores para que o país crescesse, certo? Então, todos os investimentos dele foram em infraestrutura e transporte. Esse cara ficou muito rico. Depois ele acaba arrumando algumas tretas aí com o governo, né, perde dinheiro e tal, acaba ficando meio pobre, não pobre, mas enfim. Esse Barão de Mauá, ele foi um visionário ali do século XIX e investiu, né, desenvolveu muito a infraestrutura e a capacidade de transporte no Brasil. Foi um visionário, tá certo? Na Primeira Guerra, ali no início do século XX, a indústria brasileira, que era bem pequena, bem reduzida, era uma indústria focada aí na produção têxtil, de vestimentas, alimentícia de baixo processamento, produção de sabão, fumo e couro, processamento de couro, né? Era uma indústria básica, tá certo? Então a gente não tinha muita capacidade industrial aí nessa época, lá no início do século XX, a gente está falando aí de 1900 e pouco, tá certo? Quando que começou o primeiro impulso de industrialização no Brasil? Foi conhecido aí como Era Vargas, pessoal. O que aconteceu? Deu aquela treta lá da crise de 29 nos Estados Unidos, né? A Bolsa de Nova York quebrou, o mundo inteiro entrou em colapso. O Brasil, que era o grande vendedor de café para os Estados Unidos e para a Europa, começa a ter problemas aí na economia agroexportadora. A gente só vivia à base da exportação do café. Quebrou o nosso comprador, os nossos principais compradores, a gente não tinha mais para quem vender. E foi eleito Getúlio Vargas. Ele pegou essa bucha na mão e falou, a gente precisa modernizar o país, né? Dar essa guinada aí na capacidade industrial do país. Primeira coisa, vamos investir em infraestrutura. Vamos criar estatais, né? Empresas nacionais bancadas pelo dinheiro do governo para criar alguns setores da economia que estão defasados. Ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras durante o primeiro e o segundo governo dele, né? O primeiro de 1930 a 1945, que foi um pequeno golpe aí que durou 15 anos, e depois o segundo mandato dele, que ele foi eleito de forma direta, né? De 51 a 54, tá certo? Duas coisas importantes então, ó. Ele criou estatais, muitas, e também desenvolveu as leis trabalhistas. Foi ele que desenvolveu aí a CLT, desenvolveu a ideia da carteira de trabalho, do seguro-desemprego, né, das férias, etc. e tal. Foi ele que teve aí essa ideia de trazer benefícios para os trabalhadores, tá certo? Qual foi a ideia dele? Substituir
alguns produtos que vinham de fora por produtos nacionais, né? Incentivar a criação de pequenas indústrias em território nacional para que a gente não precisasse importar tudo, tá certo? Principalmente indústria têxtil e indústria de ferramentas, tá bom? De onde vinha esse dinheiro, pessoal? Do dinheiro que sobrou da grande produção cafeeira, do grande capital que vinha da produção de café no Brasil, né? Os velhos donos de fazendas de café tinham filhos ali que estavam na Europa, que estavam nas grandes cidades, vivendo no espaço urbano, e ele incentiva que esse pessoal não invista mais tanta grana no café e sim passe a colocar grana agora nas indústrias, passe a criar indústrias no espaço urbano, tá certo? Modernizar o Brasil, tá bom? O segundo grande impulso, pessoal, veio aí depois de 56 com Juscelino Kubitschek, né? De 56 a 60. Ele fez uma política chamada Plano de Metas, que nada mais era do que estimular grandemente o desenvolvimento do país, né? O chamado desenvolver 50 anos em apenas 5 anos. Será que foi possível? Né? Ele tentou, tá certo? Qual que era a ideia dele? Desenvolver bastante a nossa capacidade logística, né? Estradas e ferrovias, principalmente portos também, e a nossa capacidade de produção de energia para suprir a demanda nas indústrias, tá certo? Onde isso se concentrou, pessoal? Claro que foi no Sudeste, que era a região mais desenvolvida, que já tinha dinheiro do café, que já tinha dinheiro do ouro, que já tinha dinheiro da cana-de-açúcar, tá bom? Então, era a região que tinha estrutura e tinha capital para isso. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, também foi criada Brasília, com a ideia de que se espalhasse o desenvolvimento pelo território. Vamos colocar a capital lá no meio do nada, para que o Brasil seja povoado por esse estímulo, tá certo? Durante o governo do Kubitschek, a ideia que preponderou aí no desenvolvimento foi: vamos abrir o país para as multinacionais. Ao invés de criar fábricas, de criar indústrias nacionais, vamos trazer as indústrias de fora para cá, porque elas têm mais tecnologia do que as nossas. Então ele abre o capital, ou abre o país para as multinacionais, tá certo? E aí chegam principalmente indústrias ou fábricas de automóveis no país. Como ele faz isso? Através de uma estimulada, assim, de uma facilidade chamada incentivos fiscais. Ele baixa, né, os juros, baixa as taxas que têm que ser pagas por essas indústrias para que elas se sintam atraídas para vir para cá, no caso para o Brasil, tá bom? Tira aí imposto, tira taxa, baixa o aluguel, né, dá alguns benefícios para essas pessoas, para esses donos de indústrias multinacionais, para que eles venham utilizar mão de obra e venham para o Brasil, tá certo? Vamos aí para a terceira fase, ou quarta fase, né, pensando que antes teve também o período colonial. A ditadura militar, pessoal, ela durou aí de 64 a 85, foram 21 anos nesse período onde os militares estavam à frente do governo. Nesse período, houve o tal do milagre econômico. O que era isso? Cresceu muito a produção, só que esse crescimento foi pautado, foi estruturado através de empréstimos que a gente fazia, principalmente dos Estados Unidos. A gente pegava dinheiro americano, eles estavam aí dando aquela ajuda pra gente, para que o comunismo não viesse para o Brasil, né? Aquela velha desculpa. Só que isso causou o endividamento da máquina pública, né? A gente começou a dever muita grana para eles. Foi bom porque aumentou a produção, né? Tinha dinheiro agora para produzir, mas causou a dívida, certo? Só que teve um problema aí, né, pessoal? Essa grande parte do capital que foi investido aqui não beneficiou a classe trabalhadora, não beneficiou o pessoal trabalhador. Quem que foram os beneficiados? Foram os empresários, né? Essa grande capacidade produtiva que aumentou beneficiou os empresários e causou concentração de renda. Então, o bolo cresceu, mas não foi dividido entre todo mundo essa grande evolução financeira aí do país, tá bom? Vamos aí para o período chamado de redemocratização, né? De 86 para frente, certo? O que aconteceu, pessoal? Então, na ditadura a gente teve um crescimento, um desenvolvimento muito grande aí da economia, só que teve um endividamento. Quando acabou a ditadura, ficou a dívida e
e a gente não tinha mais dinheiro para tocar o barco. Toda aquela estrutura que tinha sido bancada pelo dinheiro americano, a gente não tinha mais dinheiro para conseguir manter essa estrutura, né? E tinha que pagar a dívida. Então, a gente juntou uma dívida externa gigante, tinha juros gigantescos, e as estatais, essas grandes infraestruturas que foram construídas aí a troco de grandes endividamentos, ficaram sucateadas. A gente não tinha mais como manter elas funcionando com qualidade, tá certo? Isso gerou estabilidade econômica, recessão econômica, inflação, cada vez mais a nossa economia estava fragilizada, certo? E foi preciso, ao longo de pouquíssimos anos, trocar, olha bem, 6 vezes de moeda. 6 vezes, pessoal. É muito dinheiro sendo alterado de um ano para outro. Eu coloquei ali para vocês que de 86 a 94, a gente teve 6 notas, 6 moedas diferentes. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e real. Foram mudando aí de um governo para outro. Começou lá com o Sarney, que foi o primeiro presidente depois da ditadura, depois o Collor, o Itamar Franco, até chegar no Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique se elegeu, pessoal, ele achou uma solução para essa grande dívida aí que o Brasil tinha. Tem que entregar algumas coisas, tem que vender algumas coisas para o capital privado. Todas aquelas grandes estatais que foram criadas com o Getúlio e com o JK, a gente tem que vender algumas para arrecadar grana para poder investir, certo? Só que, não está escrito aqui, mas durante esse período aí do Fernando Henrique, a gente teve ali 49 bilhões de grana entrando com as privatizações. Só que a dívida aumentou, A gente não conseguiu pagar a dívida, pelo contrário, a gente conseguiu aumentar essa dívida e aí estabilizou a economia um pouco, porque entrou grana, O Brasil começou a entregar, falou assim, vamos diminuir os custos que a gente tem do Estado, e arrecadar dinheiro. Então, deu aquela estabilizada, mas a dívida aumentou aí durante o período do governo do Fernando Henrique, tá bom? Então, ele controlou a economia, mas em capital a gente ainda estava devendo até as cuecas, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Durante, pessoal, o período aí da ditadura, do Juscelino e também desses governos da redemocratização, houve um processo que a gente chama de desconcentração industrial. Por quê? Porque nos grandes centros urbanos estava saturadíssimo já de indústria. Isso fazia com que os salários aumentassem, o pessoal que estava mais tempo de serviço ganhava mais, então ficava muito mais caro esses salários. O próprio espaço urbano começou a custar muito caro, Os barracões, os aluguéis, para você comprar um terreno grande num espaço urbano bem desenvolvido era muito caro. E era muito competitivo também, tinha muita opção para se disputar território, para se disputar clientela nas grandes cidades, certo? E aí o que aconteceu? Os centros menores, as cidades médias e tal, começaram a tal da guerra fiscal, Os estados e os municípios que queriam receber essas indústrias que estavam insatisfeitas nos grandes centros, começaram a oferecer benefícios fiscais, Diminuir imposto, aluguel, Dar algum olha, você não vai pagar tanto imposto por X anos. E isso atraía, dava vantagens econômicas para essas indústrias para que elas se deslocassem desses grandes centros e fossem para outras áreas. Junto com essa desconcentração industrial também, surgiram os tecnopolos, pessoal, que são cidades que oferecem mão de obra qualificada, centros de formação acadêmica, universidades ou institutos, e também concentram essas fábricas, então elas fecham o ciclo. Você tem formação de mão de obra qualificada e centros de pesquisa muito próximos um do outro, junto com as fábricas, tá bom? Então isso se torna aí um grande tecnopolo, tá? Eu trouxe ali uma imagenzinha do Sapiens Park, que é ali em Florianópolis, que seria uma espécie disso, Ela tem as empresas, as universidades e a mão de obra tudo perto uma da outra. Isso fecha o ciclo do que uma empresa precisa, tá bom? Um mapinha que aparece ali, esse das setas aqui em cima, deixa eu circular aqui para vocês. Esse aqui, opa, foi aqui o slide. Ele mostra aí, o sentido da desconcentração industrial no Brasil. Ela sai ali do Sudeste, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, vai na direção do litoral do Nordeste, vai lá para Manaus
e vem aqui para o interior do Sudeste e para o Sul, pessoal, né? Ela sai dessa concentração aqui, ó, que está aqui no Sudeste, né? E vai na direção dos outros espaços, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ela vai aqui para o Nordeste, vai para Manaus e para o interior do Sudeste e para o Sul, tá certo? Vamos lá. Novas áreas industriais ali, ó, tanto na região Norte, quanto no Nordeste, quanto no interior do Sudeste e Centro-Oeste, quanto na região Sul, ou também nas áreas próximas da Grande São Paulo ali, ó. Na região Norte, o destaque é para a Zona Franca de Manaus, que é uma grande área industrial ali com isenção fiscal, onde você tem produção de eletrônicos, eletrodomésticos e motos, né? Um grande centro de produção desses produtos aí no Brasil. Na região Nordeste existiu, com mais intensidade, ainda existe, mas existia ali um projeto chamado SUDENE, e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A ideia é que essa superintendência organizasse políticas públicas e projetos para que o Nordeste se desenvolvesse com mais intensidade, tá? Isso foi uma das coisas que atraíram indústrias por Nordeste, tá certo? Qual tipo de indústria que se instalou ali, ó? Indústria têxtil, alimentícia e petroquímica, né? A indústria na área ao redor de São Paulo, né? No antigo ABC Paulista, que agora é ABCD-MRR. É Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e o outro eu não me lembro, mas tudo bem. Depois eu falo para vocês aí em algum comentário do Clipe Escola, mas vamos lá. O que acontece aí nessa região, pessoal? Produção siderúrgica, metalúrgica e automotiva, tá certo? São indústrias que dão suporte, né, ao que acontece ali na Grande São Paulo. Os equipamentos que precisam na Grande São Paulo, os equipamentos que são utilizados nas indústrias mais centradas em São Paulo, eles são produzidos, né? Ou o consumo que acontece nessa grande área urbana do país, ele é abastecido pelo ABCD-MRR Paulista, que é essa região ao redor da Grande São Paulo, tá certo? No Centro-Oeste e no interior do Sudeste, a grande área industrial que se desenvolve é a agroindústria, aquela que é pautada na industrialização da agricultura e da pecuária, né? A expansão da fronteira agrícola, que é a produção de grãos, né? De soja, milho, criação de gado, de suíno, de bovino, né? Na direção do Centro-Oeste, ali do Cerrado, e depois da Amazônia, né, pessoal? Que é a nossa fronteira agrícola. E na região Sul, grande parte da indústria é a indústria têxtil e indústria alimentícia, né? Exemplo ali da região Nordeste. Claro que na região Sul é um pouquinho mais desenvolvida, tem um pouquinho mais de capital investido ali, mas também é uma indústria focada nesses dois segmentos, tá bom? Vamos lá. Agora, saindo da questão industrial e entrando na questão urbana, galera. Alguns conceitos aí que vocês já conhecem, mas nunca é demais a gente resgatar esses conceitos para vocês. O conceito de município, que nada mais é do que um território, né, governado por um prefeito, que é composto do espaço urbano, que é a cidade, mais o espaço rural, que é o campo, tá certo? Então a cidade, ela faz parte do município, tá? Ela é o espaço urbano do município. Tá ali a imagenzinha, ó, né? O espaço urbano e depois o campo, que é o espaço rural. A cidade, ou o município, na verdade, ele tem duas coisas que ajudam aí a gente a organizar esse espaço. O primeiro deles é o Estatuto da Cidade, o segundo, o Plano Diretor. O Estatuto da Cidade é uma grande reunião, um grande conjunto de leis e de organizações aí, estratégicas para estruturar a política urbana, o desenvolvimento social e o equilíbrio ambiental dentro da cidade. É um livro de normas e conselhos, vamos dizer assim, de dicas para você organizar a sua cidade. No caso, você aí, vereador, prefeito, secretários, etc. Tá bom? E o plano diretor, ele é um grande também acumulado de leis e normas, né, de diretrizes, para você organizar o uso e a ocupação do solo urbano,
o zoneamento urbano e os serviços de coleta e transporte público, além de outros, né? É para você botar a cidade para funcionar. O que precisa, né? Onde vai ser as indústrias, onde vão ser as casas, onde vai ser os prédios para a prefeitura, para o hospital, para os bancos, etc. É você organizar a cidade aí, fazer o zoneamento urbano e os serviços que a cidade vai oferecer, tá bom? Isso faz aí parte do plano diretor. Plano diretor que é um dos mecanismos que está dentro do Estatuto das Cidades, tá certo? Vamos lá então para o próximo slide. Outros conceitos urbanos que vocês já conhecem, mas que também vale a pena a gente lembrar de novo. Urbanização. Pessoal, urbanização nada mais é do que o crescimento das cidades. Quando o campo diminui, a cidade aumenta. Então, quando a cidade aumenta em tamanho e em população, a gente fala em urbanização, tá certo? Quando uma cidade ela cresce muito, né, chega a ocupar totalmente o território do município e gruda e cola numa outra cidade, num outro município que também está bastante urbanizado, acontece a conurbação, ou seja, dois espaços urbanos de municípios se juntam e formam uma única mancha urbana, né? São duas cidades que cresceram muito dentro do município, ocuparam todo o território do município e se juntam territorialmente numa divisa, né? Você tem uma mancha urbana só, mas que na verdade são dois municípios, tá certo? Macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana é quando acontece a concentração de serviços, de infraestrutura, de tecnologia, de indústria, de comércio, né? De tudo que for possível acontecer numa cidade, né? Dentro de um único centro, de um único espaço, seja de uma cidade principal, ou seja de um grupo de cidades de uma região metropolitana principal, dentro de uma região ou de um país. Isso geralmente acontece, pessoal, em países menos desenvolvidos. Uma única cidade ou um grupo de cidades próximas concentrar tudo que for de importante naquele país. Por quê? Porque geralmente um país pobre ele não cresce muito, então ele concentra o seu desenvolvimento em uma única cidade ou num grupo de cidades próximas, tá bom? Isso gera dependência de todo o território nacional em volta daquele grupo de cidades ou daquela cidade principal, né? Isso é ruim, né? Quando acontece a macrocefalia urbana, ela não é uma consequência tão boa do desenvolvimento, né? Você tem um desenvolvimento centrado em um único ponto do país, ou um único ponto da região, tá bom? Verticalização. Verticalização, como eu já disse, é o crescimento na vertical. O que é isso? É o adensamento de prédios dentro de uma cidade, dentro do município, né? Primeiro, isso causa uma dificuldade na circulação das massas de ar, né? Do fluxo de ar da cidade. Vai tornar aquele lugar mais quente, certo? Tornando esse lugar com menor circulação de ar e mais quente, vai se formar ali o que a gente chama de ilha de calor. Locais que são muito verticalizados vão ser geralmente mais quentes do que os locais em volta dele, né? Então a verticalização ela acaba causando aí um fenômeno chamado de ilha de calor, tá certo? Por último, desse slide aí, ó, cinturão verde, pessoal. O que é o cinturão verde? São áreas, né? São áreas de campo, de espaço rural que estão ao redor das grandes cidades. São pequenas faixas, né? São resquícios do campo ao redor de grandes áreas urbanas que geralmente abastecem essas áreas urbanas com produtos orgânicos, com produtos vindos do campo, certo? Então o cinturão verde é aquele pequeno vestígio ainda de campo ao redor de grandes cidades, tá certo? Vamos aí para o próximo slide. Né, ó, tem aí para vocês a conurbação, né? Essa faixinha amarela é a divisa de um município e outro, certo? Só que eles estão tão crescidos e tão desenvolvidos, tão urbanizados, que estão parecendo que é um município só, uma única mancha urbana. Verticalização ali é um montão de prédios, né? Dentro aí de uma única cidade, pessoal morando um em cima do outro. E o cinturão verde é essa área rural ao redor de uma mancha urbana, né? Que geralmente produz aí alimento para essa cidade. Uma parte também importante aí da questão urbana, pessoal, a precarização urbana, né? Você tem alguns espaços da cidade que não têm infraestrutura ou que estão muito afastados da cidade, dos centros, por conta que ela já cresceu demais, tá certo? Primeiro conceito aí, ó, periferia ou
o crescimento do fenômeno de favelização. Né? Primeiro, a periferia geralmente está distante da região central. Ela é muito menos valorizada, geralmente está em áreas vulneráveis, né, de ocupação irregular, não tem ou tem quase nenhuma infraestrutura, tá? E não tem serviço, não tem hospital, não tem escola, se tem é de péssima qualidade, né? Não é regra, mas geralmente é isso que acontece, tá bom? Então a periferia seria esses espaços precários longe dos centros das cidades. Subúrbio, pessoal, eles também estão afastados do grande centro, mas eles têm destinações que variam aí, ó. Ele pode ser um parque agrícola, né? Uma produção agrícola, pode ser uma produção industrial, pode ser condomínio de luxo, né? Podem ser bairros residenciais afastados, né? De um valor um pouco menor, mais acessível, certo? Tem uma densidade populacional um pouco mais baixa, porque não está nos grandes centros, não são prédios, tá bom? E a capacidade ali de você classificar isso como desenvolvido ou com melhor qualidade ou não, vai depender do que foi investido ali. Né? Se for um subúrbio que tem um investimento legal, massa, vai ser um subúrbio de luxo, vai ser um subúrbio onde tem bairros mais bem estruturados. Se for um subúrbio sem muito investimento, vai ser um subúrbio mais precário, tá certo? Não vai chegar a ser uma periferia, mas é um subúrbio precário, tá certo? Aí você tem duas classificações que tem a ver com a periferia, mas que são de órgãos diferentes, né? A primeira classificação é uma classificação do IBGE, que é o aglomerado subnormal. O aglomerado subnormal é uma classificação quantitativa e qualitativa. Quando você tem 51 ou mais habitações sem título de propriedade, ou seja, habitações irregulares, que você não tem a escritura daquela propriedade, e ao redor dela você não tem nenhuma ou pouquíssima infraestrutura e acesso a serviços, certo? Então é um conjunto de 51 habitações ou mais, sem registro e com pouquíssima infraestrutura para atender essa população. E os assentamentos precários é uma definição da ONU, certo? Onde você tem habitações informais precárias, que também provavelmente são sem títulos de propriedade, certo? Muita gente morando, aquelas pessoas que moram em 5, 6, 10 pessoas em uma casa de 2 cômodos, e a capacidade também de abastecimento, de infraestrutura, de serviços básicos é precária. Então, aglomerado subnormal é uma definição do IBGE, que eles colocam ali no censo, e assentamentos precários é uma definição da ONU, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Ali, ó, a diferença visual, né, entre o que é a periferia, bem mais precária, e um subúrbio que pode ser bem organizadinho. Deixa eu tomar um pouco mais de água aqui. Vamos lá agora falar dos grandes centros e como eles podem ser organizados ou classificados. Quando você tem muitos municípios bastante urbanizados e que estão conurbados, né, que estão juntos ali formando uma única mancha urbana, esses municípios juntos podem receber o nome de região metropolitana. Né? Você tem uma metrópole principal, que é a cidade principal, e as cidades ao redor, os municípios ao redor, formam uma região metropolitana. O que quer dizer isso, pessoal? Que essas cidades, né, esses espaços urbanos bem grandes, ou esses municípios já que estão colados um no outro, eles geralmente dividem algumas decisões políticas, né? Eles se organizam em um grupo de prefeitos, tá certo? Ou até com o governador presente, para organizar aí serviços coletivos, né? Transporte, saúde, acesso à educação, certo? Então, quando você tem uma mancha urbana muito grandona, esses prefeitos eles acabam se reunindo para discutir assuntos em comum desses municípios que se unificaram aí numa grande mancha urbana, né? Criando uma região metropolitana. Agora, uma megalópole. O que é uma megalópole? Quando você tem muitas regiões metropolitanas perto uma da outra, quando essas regiões metropolitanas elas ficam conurbadas, elas se juntam, ficam muito próximas, você tem o surgimento de uma megalópole. No Brasil a gente tem uma só que ainda nem está tão fechadinha, nem está tão organizadinha, que é a megalópole Rio-São Paulo. A megalópole Rio-São Paulo, para vocês terem ideia, concentra
23% da população brasileira total, pessoal. É muita gente entre esses dois municípios aí e nos municípios que ligam um deles ao outro, certo? A megalópole ela é mais comum nos países desenvolvidos, né? No Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, né? Tem ali também na China, uma no Brasil, né? Mas é geralmente mais comum nos países desenvolvidos, tá certo? Que é então? É a junção de várias regiões metropolitanas. Mais dois conceitos. Megacidade, mais um conceito criado pela ONU, né? É um conceito demográfico que quer dizer cidades ou municípios, no caso, com mais de 10 milhões de habitantes. Então, ele é um conceito demográfico quantitativo. Se uma cidade, um município, atingiu 10 milhões de habitantes, ele é considerado uma megacidade. E, por último, cidade global. São cidades, ou no caso municípios, com grande poder de decisão, com grande influência a nível global. Por exemplo, Nova York. Nova York é uma cidade que todo mundo conhece. Paris, mesma coisa, né? Todo mundo conhece. Tóquio, mesma coisa, né? São cidades que têm importância mundial, né? No cenário político, no cenário econômico. São Paulo, por exemplo, é a nossa cidade global. É uma cidade, um município que tem importância no mundo inteiro. Geralmente, as cidades globais são cidades que têm bolsa de valores, né? Cidades que têm aí grande importância no cenário econômico, porque justamente nelas é feita essas transações econômicas a nível internacional em bolsas de valores, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Tá aí, ó, essa primeira imagem para vocês, a megalópole Rio-São Paulo, né? Deixa eu marcar aqui, ó. São Paulo tá aqui, Rio de Janeiro tá aqui, e esse eixo aqui é o eixo da megalópole Rio-São Paulo, tá certo? Nesse outro mapinha ali, ó, as megacidades do mundo. Quanto maior a bolinha, mais milhões de habitantes tem nessas cidades, né? A gente tem ali, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, que são as megacidades do Brasil, com mais de 10 milhões de habitantes. E uma cidade global de exemplo aí, a cidade de Nova York, que tem ali a Bolsa de Valores de Nova York, que é um grande centro comercial, né? Uma cidade cobiçada turisticamente pelo mundo todo. Vamos lá para o próximo slide. Pessoal, vamos lá. Ó. Modelos de hierarquia e rede urbana. Hierarquia, vocês sabem que é uma organização de status, né? Do mais importante para o menos importante. Isso é uma hierarquia. E rede, como a gente já estudou lá no 6º ano, são formas de conexão de um ponto a outro, certo? Seja ele físico ou virtual. Então, a hierarquia urbana é a forma de você classificar o tamanho e a importância dos municípios ou das cidades, do maior para o menor, certo? Tem duas formas de você organizar a hierarquia urbana em redes, né? Essa organização aí das cidades da maior para a menor, né? A hierarquia clássica, que é essa aqui, ó, né? Que da estrutura mais pequenininha lá da vila, ela é dependente da mediana, depois vai subindo, até chegar na metrópole, certo? Isso é o modelo clássico, é um modelo vertical, onde uma cidade menor se relaciona com a média, se relaciona com a grande, se relaciona com a grandona, né? Um modelo mais engessadão. E o modelo atual, ele é um modelo mais dinâmico, né? Todo mundo se relaciona entre si. Não é porque você é uma cidade pequena que você não pode ter ligação e relação comercial com uma região metropolitana grande, né? Que é esse modelo aqui, ó. Né? É um modelo de redes mais dinâmico e mais flexível. Vamos lá então para como seria organizada aí essa rede urbana, né? Essa hierarquia urbana, ó. Você tem um nível maior que a metrópole, pode ser uma metrópole global, uma metrópole nacional ou uma metrópole local, depende do nível de influência que ela tem, né? A metrópole é a cidade, como eu já falei para vocês, no caso, o município com maior influência dentro da região metropolitana. Tá? Abaixo da metrópole, na hierarquia, e portanto na rede urbana, a gente tem uma capital regional, né? Só que ao invés de exercer influência nacional ou local ali dentro do seu estado,
ela tem uma influência um pouquinho menor. Ou é regional ou é estadual. Né? Capital regional. Certo? Capital subregional. São cidades ou municípios que influenciam municípios vizinhos, né? Ou municípios menores. Centro de zona local. É uma cidade de pequeno porte. Certo? E distrito ou vila geralmente são partes urbanizadas dentro de um município, mas que não recebem status de cidade, né? Vamos usar o exemplo ali, quem conhece um pouco da história de Florianópolis, sabe que o norte da ilha, lá o Rio Vermelho, antigamente não era colado, até hoje não é colado, né, tanto no centro da cidade. Então ele era um distrito de Florianópolis, o distrito de Rio Vermelho, certo? Era uma parte urbana distante do centro principal ali, que é o centro comercial de Florianópolis. Certo? Então ele está dentro do município, mas é uma área urbana descolada do centro principal. Isso é um distrito ou uma vila que faz aí parte da hierarquia urbana e está dentro da rede urbana. Tá certo? Vamos lá, ó. Modelos de cidade, né? Uma cidade ela pode ser espontânea, quando ela surge sem planejamento, né? Ela cresce geralmente de uma maneira mais desorganizada e desordenada, se não tiver um plano ali, um projeto urbano depois que ela é criada, certo? Então ela não surge planejada, ela não tem um projeto anterior à sua criação. Isso é uma cidade espontânea. E uma cidade planejada é uma cidade que já tem um projeto prévio, né? Se a gente pensar em Brasília, antes dela ser criada, ela foi estruturada, teve um projeto antes dela ser formada, né? É um exemplo de cidade planejada que tem ali, antes de surgir, projeto de infraestrutura, de circulação, de arquitetura, onde vão estar as coisas antes dela surgir, certo? Se essas cidades crescerem de forma organizada e mais lenta, vão ficar boas cidades. Se também acontecer de crescer muito rápido, pode acontecer dela perder essa capacidade de planejamento dela, né? Ela cresce mais desorganizada. Mas, em regra, uma cidade espontânea, ela começa desorganizada e pode se tornar organizada, se tiver um plano. E uma cidade planejada, ela começa planejada, mas se ela crescer muito rápido, ela pode perder esse planejamento, pode crescer de forma desordenada. Depende de como o poder público, né, os prefeitos e vereadores e os secretários organizarem esse espaço público, né, a organização desse município ao longo do tempo. Vamos lá. Tipos de cidade, pessoal. Tem várias aí, ó. Cidade político-administrativa, cidade comercial, cidade turística, cidade portuária, cidade religiosa, cidade histórica, cidade militar, universitária ou industrial. Como o nome já diz, cada uma delas tem uma função, né? Ou seja, um tipo. Para que essa cidade ela tá? Eita, a bateria tá indo pro saco. Qual é a função principal? De onde vem a principal renda dessa cidade? Tá certo? Então você tem aí várias classificações, né? O Brasília é uma cidade político-administrativa, é a capital do país. Balneário Camboriú, uma cidade turística. Vitória, né? Tá no litoral, é uma cidade portuária. Juazeiro do Norte, é uma cidade religiosa, lá tem a história do Padre Cícero. E Ouro Preto, né? Faz parte aí da história do Brasil, certo? Uma cidade histórica, tem uma história. A própria cidade é turística, mas é histórica, porque tem ali toda uma questão de episódios históricos que aconteceram naquela cidade, tá certo? Ai, acabou, né? Uma aulinha longa, pessoal, pelo amor de Deus, né? Mas, como eu já tinha falado para vocês no capítulo 3, agora no capítulo 4, a gente tem ali, fica de tarefa para vocês para a próxima aula, que seria na aula seguinte dessa semana, né? Os exercícios da apostila do capítulo 3 e os exercícios do livro suplementar, do capítulo 4, exercícios da apostila do capítulo 4 e do livro suplementar, capítulo 4, tá certo? Semana que vem a gente tem o capítulo 5, e eu vou passar para vocês também, junto com o capítulo 5, a atividade 2, para a gente começar a estudar para a prova 2, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Esse conteúdo ele foi bastante longuinho, esse capítulo é um pouco longo. Coloquei também alguns conteúdos que não estão na apostila. Mas se for com dúvida, pessoal, me manda uma mensagem aí no Clipe Escola, tá certo? Assiste de novo o vídeo para ficar mais claro. Dá uma olhadinha no slide que eu vou passar para vocês aí em forma de arquivo. E boa sorte para vocês, então. Bons estudos. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Um beijo e um abraço para todo mundo, tá certo? Tchau, tchau.